Provérbios, capítulo 22. Hoje nós vamos falar do capítulo 22 ao 24, vai falar de 30 provérbios sábios. Então, aqui são os assuntos os mais variados, como comportar-se nas sociedades, pessoas que devem ser evitadas, não comer nem beber demais, não ser fiador e não mudar os marcos de divisa, ensina como tratar os pais. É preciso evitar a ilusão das riquezas, o envolvimento com o mal, não ter inveja dos maus e também são louvados a dedicação ao trabalho, pessoas que fazem o trabalho, que dedicam com amor o seu trabalho. Vai falar também da sabedoria, vai falar da firmeza que nós devemos ter nas crises, amém? E também vai falar ajuda oferecida aos que estão em perigo de morte. E também, coroa a lista a obediência a Deus. Amém? Vamos para a nossa leitura? O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar. Até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O perigoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará e a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Preste atenção, eu lhe ensinarei o que os sábios disserem. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defende no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles.
Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Você conhece alguém que fez bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Vamos agora a alguns exemplos de Provérbios, capítulo 22. Vamos para o versículo de número 5. Armadilhas no caminho. Então aqui, vamos ler. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Então aqui, vocês viram aí o caminho do homem mau, o caminho do homem perverso, está cheio de espinhos por diversas armadilhas. Ou seja, andar pelo caminho do perverso é o mesmo que andar em um campo minado, concorda? Então, a pessoa sensata, ela foge das luzes falsas, do caminho perverso. Para quê? Para andar na luz verdadeira de Cristo. Então, vamos fugir das luzes genéricas, amém? E ir para o caminho da verdade. Ele mesmo disse, Jesus disse, o Eu Sou disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos agora para o versículo de número 6. Exemplo. Então vamos falar aqui, esse título aqui. Exemplo. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Então aqui, o ensino que é feito com base nos exemplos tem aí efeitos permanentes na vida das pessoas. Ou seja, o filho que teve bons exemplos até o final de sua vida, ele não se desviará do caminho que aprendeu com seus pais. Então, seus pais aí deu bons exemplos. Amém? Eu fiz um projeto um tempo desse com os meus alunos e o projeto chamava Prevenção no Dia a Dia. Ou seja, o pai que briga na frente da criança, os pais que fumam, os pais que dá uma bebida alcoólica para a criança provar. Enfim, são vários fatores, né, que desencaminham aí esta criança. Amém? Vamos agora para o versículo de número 8. Colhemos o que plantamos. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Então, aqui está um exemplo aí de consequência moral. Então, quem semeia a maldade colherá a maldade, né? E será castigado por seu próprio ódio. Então, da mesma forma que não podemos negar ou alterar a lei da gravidade, não podemos também alterar as leis morais espirituais. Amém? Vamos agora para o versículo 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Então, o versículo 9 fala aqui da generosidade. Então, a generosidade é o caminho da prosperidade. Amém? Abre sua mão. Abriu. Aí vai entrar alguma coisa, né? Agora fecha. Não vai entrar nada, né? Então, no reino de Deus, você tem que dar e perde o que retém. Se você retém em ajudar uma pessoa, aquela pessoa que está precisando, aí você vai perder mais. Mas se você doa de bom coração, aí sim você está no caminho da prosperidade. Então, aquilo que fizemos ao próximo, o teu próximo que está necessitando, estamos fazendo para Jesus, estamos fazendo para o reino de Deus. Amém? Vamos agora para o versículo de número 10. Semeador de contendas.
Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Então, desavenças, contendas, às vezes surgem. Não de uma situação, mas de uma pessoa com atitudes erradas. Essa pessoa só semeia contendas. Então, a Bíblia nos orienta a mandar embora o escarnecedor com toda a sua bagagem de contendas, de brigas. Então, quem conserva o zombador perto de si está escolhendo o caminho da discórdia e não de paz. Vamos agora para o versículo de número 11. Vai falar da sinceridade de coração. Quem ama a sinceridade sabe falar bem. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. Então aqui, coração e língua são intimamente ligados, estão ali paralelos, coração e língua. Então não é possível ter um coração impuro e um linguajar doce. É impossível. Amém? Então, cultivar um coração puro é a única maneira de desenvolver uma comunicação saudável. Então, coração puro e língua santa são obras da graça de Deus em nós. Amém? Vamos agora ao versículo de número 13. Vai falar aqui do preguiçoso. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Então, esse versículo apresenta aqui uma desculpa ao preguiçoso. O preguiçoso, ele cria desculpas fantasiosas para que ele não precisa fazer nada. Então ele cria desculpa. Deixa para amanhã, pode fazer hoje, vamos deixar para mais tarde. Então, os preguiçosos são parceiros da miséria, pois nada produzem, apenas consomem. Vamos falar agora, o versículo 15 vai falar: a disciplina é necessária. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Então, o mal que assola a sociedade não vem de fora, mas de dentro do nosso coração. Então, a falta de disciplina produz aí uma geração rebelde. A disciplina treina essa geração reverente e integra. Amém? Então, essa geração, a partir do momento que você tem uma disciplina com essa nova geração, nossa, é um grande cidadão dentro de você. Esse cidadão, ele será um integrante da nossa sociedade. Amém? Porque ele foi ali criado na educação, na disciplina. Então, não só a criança, que eu falo, mas também o adulto, Você viu aí? Vamos repetir? O número 15. A disciplina é necessária. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção a ensinará a se comportarem. Não só a criança, mas a gente sempre temos que estar nos policiando na nossa disciplina do dia a dia, porque a falta de disciplina afeta a nossa vida espiritual. Vamos agora para o versículo de número 16. Vai falar a causa da pobreza. Então, quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Então, oprimir o pobre para tirar os seus poucos bens que ele tem é ajuntar tesouro de iniquidade, é ajuntar tesouro de miséria, é provocar a ira de Deus. Então, quem explora o pobre está chamando para si e a sua família maldições. Amém? Então, os bens adquiridos com injustiça
e opressão, vai tornar-se a cauda da pobreza do opressor. Então, se a pessoa ela explora o pobre, às vezes o pobre trabalha para essa pessoa, a pessoa viu que essa pessoa precisa, ela se esforçou, em vez de pagar um preço justo, ela vai aí dar qualquer quantia, né? Como que ela está sendo tão generosa, amém? Mas Deus vê tudo, tá? Deus vê tudo. Você viu aqui que os bens adquiridos com injustiça e opressão tornar-se-ão a cauda da pobreza do opressor, amém? Então, quanto mais a gente tira do pobre, mais vem a punição de Deus. Você fica mais pobre ainda, amém? Vamos agora para o versículo 17 ao 21. Está falando aqui o emprego certo de Provérbios. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Então, aqui a partir de agora, iniciarão uma série de provérbios. Então, esses provérbios exigem aí muita atenção para você, leitor, né? Para que não fique com a impressão que se trata de uma fileira de chavões que você viu por aqui, você viu que logo no início eu falei que esses provérbios vai falar de assuntos variados, né? Como comportar-se na sociedade, pessoas que devem ser evitadas, não comer nem beber demais, não ser fiador, amém? E outros mais. Então vocês viram aí que para que não fique com a impressão que se trata aí, como eu falei, de chavões, esse chamado a escutar os provérbios, né, os ensinamentos, não é somente no contexto imediato, não. Mas também, e além dele, para quê? Para capacitar você também que é discípulo, capacitar discípulo a passar em revista suas respostas à Bíblia em sua totalidade. Então você vai ter a resposta com segurança a partir do momento que você examinar as Escrituras. Vamos agora para o versículos 22 e 23. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daquele que não tiverem quem as defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Então aqui vocês viram aqui, né? Vocês viram aqui que está falando aí no versículo 22, vocês viram, está falando, não tire vantagem do pobre. Então isso aqui é roubo. Então o roubo é uma transgressão da lei de Deus. É a quebra do 8º mandamento, é um crime contra o próximo e os seus direitos. Então, oprimir o pobre, oprimir o aflito, é usar força e influência para prevalecer sobre aquele que não tem como resistir. Mas olha que Deus, ele vê tudo, né? Deus vê tudo. Ninguém esconde nada, nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, olha só, Deus se levantará para defender a causa dos pobres e os aflitos. Então, o que vai acontecer? Olha só, ele tirará a vida
dos ladrões e opressores. Então a gente tem que, às vezes a gente vê assim, tantos sofrimentos, mas o que eu fiz? É refletir no seu dia a dia. Qual é a brecha que você está deixando para o inimigo se andar na sua vida? Amém? Vamos agora para o versículo 24 e 25. Vai falar de brigas. 24 e 25. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Então, a palavra de Deus nos alerta por diversas vezes sobre o perigo das más companhias. Então, quem se associa e anda com pessoas briguentas acabam assimilando essa postura reprovável. É reprovável para Deus, é reprovável até para nós que a gente quer sempre estar nos edificando, nos santificando e fugindo aí do mal, renunciando ao mal. Então, a gente não pode, estar assimilando essa postura reprovável e trazendo aí transtorno para a sua própria vida. Vamos agora para o versículo 26 e 27. Vai falar, ser fiador é um perigo. 26 e 27. Não aceite ser fiador de ninguém. Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Então, a Bíblia, ela alerta sobre o perigo de ser fiador de alguém. Não é raro pessoas bem intencionadas se tornarem avalistas de pessoas desonestas ou pessoas que não sabem administrar seus negócios, tá bem? Então, a partir do momento que você é fiador, o que vai acontecer? Você vai acabar perdendo tudo. Então, assumir o compromisso de ser fiador de alguém é correr um enorme risco. Vamos agora para o versículo 29. 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Amém? Na companhia do rei. Então, esse ditado traz a lição de que os reis recrutam os melhores para o serviço. Então, da mesma forma, devemos ser especialistas no que fizemos. Fazer tudo com amor, ser dedicado ao seu trabalho. Às vezes o patrão está longe, mas faz aquilo com amor, né? Ninguém precisa ser bom em tudo para se destacar, mas precisa ser muito bom em alguma coisa. Esse foi o nosso Provérbios 22. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor e boas reflexões.